Oi, gente, tudo bem com vocês? Não vou fazer uma resenha, só quero falar algumas impressões que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um conto que eu reli. Eu já li há algum tempo, mas eu reli de novo, que é A Causa Secreta, de Machado de Assis. E, assim, eu posso falar uma coisa óbvia, mas assim, Machado de Assis, os contos dele são muito atuais. Você compara hoje em dia, você vê que ele é ainda muito atual, né? Ou porque ele é genial, ou nossa sociedade ela se repete, né? As injustiças sociais, os preconceitos, as hipocrisias, elas ficam se repetindo. Então, independente da estética de roupa e cenários, a sociedade e as pessoas continuam repetindo o mesmo comportamento hipócrita, ou até perverso. Então, principalmente nos contos do Machado de Assis e nos livros realistas, né, dele, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Aú Jacó, Memorial de Aires, justamente esses livros eu já li, sempre abordam, né, a psicologia dos personagens. E isso é bem interessante, porque a narrativa do Machado de Assis, ela é bastante rica por causa disso, né? Porque ela não fica só tentando reproduzir a realidade. De uma certa maneira, a gente entra um pouco no psicológico dos personagens. Isso é bastante rico e é por isso que eu acho que torna a narrativa bem atual. Bem, agora eu vou falar do conto em si. O conto narra a história de uma pessoa, de um personagem que ele sente prazer de ver a dor das outras pessoas, ele sente prazer nisso, né? De maltratar animais, de ver a dor do outro. E mostra um lado perverso do ser humano. E aí eu confesso que no início eu pensei que era um personagem psicopata. Mas aí, né, com a leitura do livro e tal, e eu percebi que eu estava assim, me equivocando, porque o, o conto ele quer abordar como a perversidade, né, como coisas sombrias, né, estão muito inerentes à natureza humana. Então, é muito mais comum, né? Então, uma pessoa comum, que não é psicopata, ela pode ser cruel, ela pode ser perversa também. Todos nós podemos ser cruéis e perversos, né? Então, a pessoa não é só as pessoas, digamos assim, que fora do eixo ou consideradas com alguma patologia, só elas que cometem perversidade. Não, pessoas comuns, cidadão de bem, de repente, pode ou faz uma perversidade, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso. Não, gente, eu acho que o Machado de Assis, nesse conto, ele quer mostrar como as pessoas
de bem, cidadãos de bem, que não são bandidos, não são até classe média e tal, né? Senhores que vão ao teatro, não sei o que, eles têm essa, essa perversidade, né? E justamente na época do contexto histórico do conto, né, que havia escravidão, essas coisas assim, que todo mundo sabe que a perversidade rolava solto porque havia uma legitimidade jurídica para isso. Enfim, eu até fiz uma pesquisa básica para ver se eu estou falando alguma besteira, né? Porque a Causa Secreta ela foi publicada, aliás, o conto foi escrito né, pelo Machado de Assis, né, em 1885. E a Lei Áurea, né, que foi a abolição da escravatura e tal, foi em 13 de maio de 1988. 1900, não, 13, 1900, 13 de maio de 1888. Então, foi 131 anos atrás. Historicamente, isso é muito recente, né? Então, só para falar um pouco de datas, né? Porque eu fiquei com receio de ter confundido. Mas, justamente, o conto, ele fala nesse contexto, né, da perversidade e que isso se agrava numa sociedade autoritária, racista, que é a favor, né, de ter escravos. Então, no cotidiano, as portas fechadas, né, o sadismo e a crueldade era uma coisa muito mais forte e escondida, né, dentro dos lares, né? Porque ninguém sabe realmente o que, ou se sabe ou desconfia, né, o que acontecia naquelas casas antigas, né, nas fazendas ou nas mansões de antigamente, né, escuras, enfim, deve ter rolado muita coisa. E aí, transportando para hoje em dia, você encontra essa morbidez, né, essa perversidade hoje em dia, né? Porque eu já ouvi falar de muitos casos assim de pessoas que gostam de ver fotos de pessoas mortas num acidente de carro. Tem gente que quer ver o corpo estraçalhado do defunto e fica vendo sangue, sabe? E aí não são pessoas assim loucas, psicopatas que saem correndo para matar a gente. Não, são pessoas comuns, são donas de casas, são trabalhadores, enfim, que têm essa curiosidade de ver né, o corpo morto, o ferido, de ver os miolinhos saindo, né? E aí passa pelo WhatsApp isso, né? Passa pelo WhatsApp como se fosse uma coisa linda e maravilhosa. Então, o conto do Machado de Assis é bem atual por causa disso, porque a gente continua com esses costumes sádicos e com essa violência que é interna, porque isso faz parte do ser humano. E ao mesmo
E ao mesmo tempo que eu me surpreendo com isso, né, eu fico chocado que, poxa, parece que a gente não evolui. E justamente o Machado de Assis, ele conta uma história num ambiente interno, mas que pode servir de exemplo, né, é um microcosmo que pode servir como exemplo para observar como a sociedade brasileira ela se formou, ela se constituiu, né? Porque a sociedade brasileira ela vem de uma origem autoritária, né? Escravocrata, e que a perversidade e os requintes de crueldade são muito fortes, né? E a gente não tem instituições fortes para conter isso, né? E outro lance também é que o conto, né, ele mostra também como a perversidade muitas vezes acontece com os animais, porque existe uma hierarquia, né? A gente acha que pode maltratar os animais, fazer qualquer coisa com os animais, porque de uma certa maneira nós somos superiores aos outros animais, porque a gente acredita que os animais não têm sentimentos como a gente. E que também, né, no plano religioso, nós somos representantes de Deus, porque ele nos fez a imagem e semelhança. Então, de uma certa maneira, essa superioridade que a gente tem com os animais, que a gente acha que nós somos superiores que eles, porque nós somos animais racionais, a gente pode maltratar, a gente pode fazer o que quiser. Né? E isso abre porta para muitos requintes de crueldade. Né? E também, como na época do conto, que tinha o senhor de escravo e ele podia fazer o que quiser com os escravos dele, porque eles não eram considerados como indivíduos, como pessoas. Então, esse sadismo que o Machado de Assis falou, né, o personagem, né, o sádico, ele o tempo todo ele estava protegido por leis, por leis, né, que justamente o protegiam, porque ele era um cara branco, rico, né, com posses, e ele poderia muito bem praticar as crueldades dele com os animais e até entrar em ser sócio com outro personagem para fazer uma clínica para ficar olhando o sofrimento dos outros, né? E ele, perante a sociedade, ele era um cidadão de bem, um cidadão que pagava os impostos, né? Curioso isso, né? Como, de uma certa maneira, o status quo de uma sociedade, ela protege, de uma certa maneira, essas pessoas ditas, essas pessoas ditas cidadãs de bem, né? Ou cidadãos de bem. Para finalizar, eu acho que é um tipo de conto que é importante você ler, porque
sabe, é um conto que aprofunda um pouco a natureza humana e que enriquece de uma certa maneira, porque às vezes a nossa educação, a nossa formação como pessoa, né, como cidadão, como qualquer coisa assim, estudante, pai de família, a nossa formação muitas vezes é muito superficial, a gente fica muito na superfície das máscaras, né? E a gente acha que tudo é fácil, que é só repetir os padrões. E esse conto mostra que não. E é bom você, às vezes, pensar, pô, será que eu tenho esse lado obscuro? Será que eu, eu sou uma pessoa legal? Eu sou uma pessoa bacana? Será que eu tenho a capacidade de fazer certas coisas? Né? Então, eu acho que esses questionamentos é importante para você se conhecer como indivíduo, né? Não ficar só interpretando ou colocando uma máscara de um cidadão de bem e não dá conta, não se dá conta do que você pode fazer. Então, eu acho que esses contos é interessante, principalmente esse conto, A Causa Secreta, porque mostra que, cara, às vezes o mal, né? Eu vou dizer mal assim, né? O perverso, né? Não está fora, não está distante. Pode estar dentro da gente, pode estar dentro da nossa casa. E eu acho que a literatura, a arte, ela é legal por causa disso, porque faz a gente pensar e refletir sobre a gente mesmo, né? E também perceber que a nossa sociedade, ela é falha e muitas vezes ela também proporciona injustiças. Por quê? Porque as leis são feitas por quem, né? Quem faz as leis? E será que essas pessoas elas são isentas? Elas são pessoas que boníssimas? Ou têm interesses, ou têm suas perversidades também, né? Como da época em que esse conto foi escrito, né? Como que era essa sociedade? Como ela foi formada, né? Origem autoritária, escravocrata, e como isso ajudou, né, na, ajudou nas injustiças, ajudou nas violências veladas, né? Porque a lei estava com os poderosos, né? Então é isso. Então eu achei interessante compartilhar assim, minhas impressões. Não quis fazer uma resenha, só quis mesmo indicar esse conto. Com certeza, né, esse conto é muito famoso, muita gente já conhece, mas eu quis assim, expor algumas coisas. Então é isso, gente. Fui. E também eu vou botar na barra da descrição uma análise, né, um psicanalista fez, mas ele fez mais do nível profundo da psicanálise, né, sobre esse conto, que eu acho interessante. Eu acho bacana dar uma olhada, né? Eu confesso que eu sou muito burrinho, assim. Eu estou muito afim, com vontade de ler psicanálise. Eu acho que vai ser muito legal para mim, para o meu autoconhecimento. Mas, assim, eu confesso que às vezes são conceitos muito difíceis para mim. Eu preciso de tempo para refletir, porque, né, para eu conseguir ler. Então é isso, gente. Fui.